Então, bora lá, pessoal. Caderno 4, página 381, capítulo 5. Como eu disse no vídeo de introdução, vamos passar por alguns exercícios que eu julguei mais importante, que exigem um pouco mais de interpretação, de aplicação de conceito. Regra de 3, diretamente proporcional e inversamente proporcional, beleza? Então, o primeiro que nós vamos passar é pela correção do capítulo anterior, de alguns exercícios do 34, do capítulo anterior, tá? Também eu vou explicar alguns apenas e a correção vai ficar aí, e aí vocês sabem. Por favor, perguntem. Não é porque a resposta está aí que vocês são obrigados a entender. Por favor, perguntem, tá? Então, já deu tempo, já tentaram fazer, agora é a hora de conferir, não bateu, aí de repente você mesmo consegue identificar onde você errou. Se você não conseguir, pergunte que a gente faz junto. Beleza? Olha lá, diretamente proporcional. Vou passar rapidamente para reforçar. Diretamente proporcional. Qual é o padrão quando a gente resolve exercícios de tabela, seja qual for o contexto? Aqui não tem contexto nenhum. É uma grandeza x e outra grandeza y. Mas existem vários conceitos, né? Exemplo, aquele que a gente utilizou: água e tempo de banho. O tempo de banho e a água que é utilizada neste banho. São grandezas diretamente proporcional. Quanto maior o tempo, maior a quantidade de litros que são gastas neste banho. Certo? Então, e vários outros que a gente acabou vendo já. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, o padrão é a nossa regra de 3. Produto dos meios é igual aos extremos. Regra de cruz, regra de xizinho. Né? Então, notem que eu posso, claro que eu posso fazer esse tratamento assim. Olha, o x era 2, ele virou 6, ele triplicou. Logo, se são grandezas diretamente proporcionais, a grandeza y também tem que triplicar. E assim por diante. Beleza, é bacana, né? Muita gente faz assim. O que eu noto é que muita gente faz assim e acaba às vezes se perdendo quando não é um número inteiro. Ah, o que seria um número inteiro? Ele poderia ter aumentado uma vez e meia. Nossa, uma vez e meia, aí às vezes fica difícil de identificar, mas também pode. Eu acho que o mais seguro, o mais prático, é o produto dos meios igual dos extremos. Tem que dar o mesmo resultado. Olha aqui, ó. 6 vezes 6 nessa diagonal. 6 vezes 6 dá 36. Então significa que 2 vezes o número que está aqui tem que dar 36. Tem que dar 36. Então eu acho mais fácil de você encontrar. Ah, que número vezes 2 dá 36? Pega o 36, divide por 2, né, se tiver dificuldade de fazer de cabeça. Certo? Então, o resultado a gente tira daqui, ó, 6 vezes 6. Então, essa diagonal aqui tem que dar 36, essa diagonal aqui vai ter que dar 36. Ah, então 2 vezes 18 dá 36? Sim. Aí, beleza, beleza? Aí, notem aqui, ó, agora eu tenho o resultado aqui, eu quero encontrar esse aqui, certo? Esse aqui. 6 vezes 30, 3 vezes 6 dá 180. Então significa que o número que a gente descobriu daqui vezes esse aqui tem que dar 180. E assim a gente vai fazendo. Olha isso aqui, ó, tá vendo? Sempre vai ter uma diagonal para a gente poder utilizar. Esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse, certo? Ah, esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse. De repente, é melhor a gente começar do final, né, da tabela para o início, nesse caso. Porque notem aqui, ó, esses dois estão faltando. Então, se eu descubro esse vezes esse, 2 vezes 8, 16, sobe 1, 8 vezes 1, 96. Esse número vezes esse tem que dar o mesmo 96, mas não tem nenhum lá, nenhum aqui. Então, o que, que eu faço? O que, que eu faria aqui? 12 vezes 32. Eu sei quanto que deu. Pego esse resultado e aí eu divido por 24. Por quê? Porque
o resultado vai ser o número que for aqui, porque esse vezes esse tem que dar o mesmo resultado desse vezes esse. Ou monta a regra de 3 fora da tabela. Monta a regra de 3 fora da tabela. Descobriu esse? Aí sim a gente volta nessa multiplicação. Esse vezes aquele tem que dar igual a esse. Então vai dar para preencher. Isso é o diretamente proporcional. No 2 é inversamente proporcional. Lembra o padrão do inversamente proporcional? Por isso que eu retomei essa aula, principalmente por conta da regra de 3 inversamente proporcional. Não são tantas as situações, problema que vocês resolvem ainda, né, no 7º ano com inversamente proporcional, mas precisa ter essa base. E nós vamos resolver sim. Então, por exemplo, a cada 4, 3 será diretamente proporcional e 1 inversamente proporcional. Mas precisa ter muito cuidado, muita atenção na hora de interpretar. Inversamente proporcional, a gente vai multiplicar a coluna, ele é o x para o y, assim, ó. Por exemplo, 2 vezes 6 é 12. Então significa que número que vai aqui? 2, porque 2 vezes 6 dá 12 também. Então, o padrão, pegue na aula 35.1, 35.2, o padrão 2 vezes 6, 12, 6 vezes 2 dá 12, aí você fala assim, nossa, 30 é um número decimal, um número decimal. O número decimal vezes 30 dá 12. Ah, que número que é? 0,4, será? 3 vezes 0,04 tem que dar 12, certo? As colunas tem que dar 12. Olha aqui o item C. Essa aqui não dá, esse aqui não dá, dá para descobrir aqui pelo último, certo? Esse vezes esse vai dar tanto. Então significa que esse número vezes o que eu vou colocar aqui tem que dar o mesmo resultado. Que o número que eu vou colocar aqui vezes 8 tem que dar o mesmo resultado. Beleza? Tentem fazer. E aqui está a resposta já para vocês conferirem, tá? Primeiro tenta fazer, depois vocês peguem a resposta. Tem a resposta de todos os outros exercícios, tá? Daquele sentido que eu falei para vocês. São 17 exercícios. É um capítulo que tem muito exercício. A gente já fez muito exercício. Não é à toa que é a terceira aula do mesmo capítulo que nós estamos tendo. Porque tem que treinar, porque tem que fazer, porque a gente vai utilizar bastante, tá? E aí eu vou escolher esses 3, depois mais um, para poder explicar detalhadamente, porque vocês não perguntam e eu tento encontrar os exercícios, aqueles que vocês poderiam ter dúvida. Os 5, quase certeza que vocês teriam dúvida, porque exige uma interpretação um pouco mais detalhada para poder resolver os 5. O 6 é daquele que é tão simples que gera dúvida, né? E o 7 é um exercício de aplicação, é um exercício do dia a dia, é um exercício que traz uma informação real. Isso aqui é real, não é ficção, né? Que a gente só coloca o etanol no nosso carro quando o preço dele for no máximo 70% do preço da gasolina, porque senão não compensa pela questão do consumo, né? Então, peguei esses 3 e a gente vai fazer. Se não fez ainda, já era para ter feito. Se não fez ainda, para um pouquinho e pensa primeiro no exercício, certo? Esse é o ideal. Esse é o ideal. Até para que vocês façam uma avaliação na hora da live, que nós vamos fazer. Uma avaliação remota, simples. Eu vou dar 1 ou 2 exercícios, né, para cada aluno, só para que eu receba e veja se está montando, interpretando direitinho. É tranquilidade, mas eu preciso saber, porque, como eu disse no vídeo de apresentação, é um conteúdo muito importante. Bom, então vamos lá. Já tenho aqui a resolução do 5 que eu fiz, beleza? Então, olha só.
De acordo com os dados de certa pesquisa, 18% dos alunos ou dos idosos que nunca frequentaram a escola apresentam algum tipo de problema cognitivo, como perda de memória, de raciocínio e outras funções cerebrais. Se entre os 3.200 idosos de um município, 1 em cada 8 nunca foi à escola, quantos deles apresentam algum tipo de problema cognitivo de acordo com essa pesquisa? Notem que nós temos dois cálculos a ser feito. Primeiro, que ele fala que 18% dos idosos que nunca frequentaram a escola apresentam algum tipo de problema cognitivo. Beleza, aí ele parou aqui no ponto final. Ponto final. Acabou. Aqui é uma informação que eu vou utilizar por último. Não é porque está em primeiro lá que eu vou sair começando fazendo por esse 18%. Vou deixar ele para lá. Aí ele fala aqui, se entre os 3.200 idosos de um município, 1 em cada 8 nunca foi à escola, aí você fala, tá. Então, primeiro eu tenho que descobrir deste município quantos nunca foram à escola. Por quê? O enunciado diz que 18% desses que nunca foi à escola poderá apresentar algum problema cognitivo, certo? Então, notem que o primeiro cálculo é de razão, aquela razão que a gente está acostumado a calcular. 1 em cada 8, 1/8 do total de 3.200. Então, a gente já fez. 1/8 de, o D é ponto de multiplicação, certo? 1/8 de 3.200. Multiplica numerador com numerador e divide com o denominador. 1 vezes 3.200, 3.200, dividido por 8. Portanto, temos que 400 idosos deste município nunca frequentaram a escola. Tinha que colocar um ponto final aqui, até esqueci. Nunca frequentaram a escola. Então, vocês viram? Eu resolvi esta parte do primeiro ponto final para o final do enunciado. Agora eu volto para a primeira parte. Qual que é a primeira parte? Diz que 18% deles pode apresentar algum problema, ou apresentarão algum problema cognitivo. 18%, só para relembrar, eu sei que vocês sabem, é 18 sobre 100, porcentagem é uma razão centesimal, tá? 18%, então, portanto, 18% de 400 é 18 sobre 100 vezes 400. É o mesmo cálculo, é o mesmo tipo de cálculo que está aqui. Por quê? Aqui é uma razão, diferente não está expressa em forma de porcentagem, está lá 1 em cada 8, e aqui é uma razão que está expressa em forma de porcentagem, o cálculo é o mesmo. Posso simplificar antes? Pode e deve, né? Olha aqui, a simplificação mais fácil que tem, 0, 0, 0, 0, vai sobrar apenas o número 1, que qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. 400 dividido por 100 dá 4, então eu fiz 4 vezes 18, 4 vezes 18 deu 72, então significa que, segundo a pesquisa, 72 idosos deste município apresentarão algum tipo de problema cognitivo. Bacana, né? Bacana. Não existe um cálculo tão sofisticado assim. A questão desse é a questão da interpretação, um exercício muito bom para fazer uma avaliação, para fazer um diagnóstico. Eu queria que vocês treinassem aí e conferissem se vocês entenderam ou não. Bom, o exercício 6. O exercício 6, eu falei que ele era simples, que de tão simples a gente fica com dúvida. Sim, porque, primeiro, notem o tamanho do enunciado. Não é questão de interpretação das palavras. É a situação, entender ali o funcionamento. Então, notem, gastei 3/5 do que possuía, ponto final. Tá vendo? Ponto final. Gastei 3/5 do que possuía. Quanto a pessoa possuía? A gente vai ficar imaginando, tinha 100 reais, tinha 20, tinha... Não, o que ela tinha era 100%. Era tudo. Como é que representa 100%? Tudo, 100%. Ela tinha 100%. Ou seja, quanto que ela tinha? Se o denominador é 5, o numerador tinha que ser 5 também. Então, ela tinha 5 sobre 5, que dá 1. Certo? Então, se ela gastou 3/5 do que tinha,
ficou com 2/5. Notem a diferença lá, de 3 faltava 2 para poder dar 5 sobre 5 para poder dar 1 que é 100%, tudo que ela tinha. É isso. A gente já resolveu o exercício assim, mas eu sempre acabo relembrando vocês, porque vejo que nas provas vocês têm ainda uma certa dificuldade. Então, por isso que eu sempre acabo retomando. Então, tem que treinar. Então, calcule a razão entre o que eu tinha e o que me restou. Bom, o que eu tinha é 5 sobre 5. Tudo. E o que me restou é 2 sobre 5. Se eu gastei 3/5, faltou 2 sobre 5. Razão, é exatamente o que a gente está estudando já faz, sei lá, um mês. Razão é o numerador sobre o denominador. A razão do que eu tinha, 5/5 sobre o que eu fiquei, o que me restou, 2/5. Olha, lembra desse aqui? Ó? Divisão de fração. Copia o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Copia o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. A gente fez muito essa propriedade, a gente já utilizou bastante. Copia o primeiro, 5 sobre 5. Multiplico pelo inverso do segundo. Olha lá, era 2/5, virou 5/2. Simplifico o 5 com o 5, sobra 5/2. Portanto, a razão é 5/2. Tá? Beleza? E o 7, né? É aqui o cálculo é direto de porcentagem. É um cálculo que a gente faz muito também. Ele diz que sabe-se que vale a pena abastecer com etanol um certo automóvel bicombustível, né? Quando ele é flex. Quando o preço de 1 litro de etanol for no máximo 70% de 1 litro de gasolina. Suponha que 1 litro de gasolina custe R$ 3,97. Determine o preço máximo de 1 litro de etanol para que seja vantajoso usar este combustível. Ou seja, a gente tem que descobrir 70% de R$ 3,97. A gente já acabou de ver, transformei 70 sobre 100 vezes 3,97. Vou simplificar a minha razão por 10, ficando 7 décimos, certo? Corto o zero com zero, que é o simplificar por 10, divido o numerador por 10, o denominador por 10, 7 sobre 10, e assim vou utilizar este número. Por que este número? Porque uma divisão por 10 é tranquila para um número decimal, para não dar muito trabalho para eu fazer, tá? E tem que pegar a calculadora tal. Vocês podem, né? Então, estão em casa, mas precisa treinar o cálculo, né? Então, usar a calculadora sempre quando a gente for fazer prova, quando a gente vai fazer o Enem, quando a gente faz vestibular, a gente utiliza. E aí você não está treinado. Então, a minha recomendação é faça na mão, faça manualmente, não perca a prática. Primeiro que, olha aqui o cálculo aqui, eu fiz aqui, ó. Você pode escolher primeiro, se você divide por 10 e depois multiplica por 7, ou multiplica por 7, depois divide por 10. O que eu disse? Que eu vou multiplicar primeiro, porque depois dividir por 10 é só voltar a vírgula. Então eu fiz 7 vezes 3,97. Fiz a continha aqui, ó. 7 vezes 7, 49, sobe o 4. 7, 63, 67, sobe o 6. 3 vezes 7, 21, com 6, 27. Multipliquei como se a vírgula não existisse, tá? Para retomar isso, caso alguém esqueceu. Multiplicação de número decimal. Multipliquei como se fosse 397 vezes 7. Ignora a vírgula por enquanto. É para tirar, é para ignorar. Multiplica normal. 7 vezes 7, pega o resultado, multipliquei tudo. No final, o que a gente faz? Conta as casas decimais. Então eu tenho uma, duas casas decimais. Você vai lá no resultado da direita para a esquerda e coloca a vírgula nas duas casas decimais que você contou. Uma, duas, coloca a vírgula. Beleza, deu 27,79. Divide por 10. Tá escrito aí para reforçar, para deixar para lembrar. Quando a gente divide o número por 10, volta a vírgula uma casa para trás, uma casa decimal.
então dá 2,779. Então, nesse caso, se a gasolina, num cenário que a gasolina está custando em torno de 3,97, a gente passa lá no posto de combustível e se o álcool estiver no máximo 2,78, arredondando ali para duas casas, 2,78, ainda vale a pena. Mais do que isso, não vale a pena abastecer. Se tiver 2,83, não vale a pena abastecer com etanol. É melhor abastecer com gasolina. Bom, tem um exercício aqui. Esse aqui eu vou passar mais rápido, né? O vídeo vai ficar bem maior do que está. Muito interessante, a gente utiliza bastante também, que tem a medida do lado do quadrado e a área dele e o perímetro e o volume e a medida da aresta e um cubo. E ele vai perguntar para você ir preenchendo. Então a gente sabe, ó, perímetro é a soma de todos os lados. Então eu tenho um quadrado que tem um lado 1, 2, 3, 4. Aqui o perímetro é 4. Se o lado for 2, 2, 4, 6, e aí você vai preencher aqui, já deve ter preenchido, a área de quadrado é lado vezes lado, 1 vezes 1, 1 ao quadrado, dá 1, 2 ao quadrado, dá 4, 3 ao quadrado, dá 9, assim por diante, tá? E o cubo, como é? Cubo é aresta ao cubo, volume, certo? É A vezes A vezes A, ou seja, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, e assim por diante. Aí vocês vão fazer basicamente aquilo que a gente fez lá no primeiro exercício. Julgar se é proporcional ou não é proporcional. E a resposta é essa aqui. Olha, o único que vai dar uma grandeza proporcional é a medida está diretamente relacionada com o perímetro. É o único que vai dar proporcional. Porque notem aqui, ó, 1, 4. 1 para 2, dobrou, 8. 4 para 8, dobrou também. Olha aqui, ó, do 1 para o 3, triplicou o valor do lado, triplicou o valor do perímetro. E assim por diante. Ou seja, existe uma proporcionalidade, existe uma constante de proporcionalidade. Olha lá aquilo que eu falei. Aplica aqui, ó, a regra da cruzinha aqui, ó, do xzinho. 1 vezes 8 dá 8, 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 12 dá 24, 3 vezes 8 dá 24. Viram? 3 vezes 16 dá 48, 4 vezes 12 dá 48, 4 vezes 20 dá 80, 5 vezes 16 dá 80. Viu? Diretamente proporcional, todos os xzinhos aqui, ó, dão o mesmo resultado. Agora, notem esse aqui, ó. 1 vezes 4 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. Viu que não dá proporcionalidade? 2 vezes 9 dá 18. 3 vezes 4 dá 12. Tá assim, ó, aumenta, 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 mas só que aumenta sem proporcionalidade, certo? Então aqui eles não são proporcionais. A área ao lado e a área do quadrado não são proporcionais. A aresta e o volume do cubo não são proporcionais. Olha aqui, ó, 1 vezes 8, 8, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 27 dá 54, 3 vezes 8, 24. Não dá, certo? Não são proporcionais. O 9 tem uma resposta aqui, mas eu fiz ela na mão, tá? Eu fiz esse cálculo aqui na mão. Por quê? Da maneira que vocês têm que fazer. Esses problemas de proporcionalidade, como 9, precisa ser feito desse jeito. Antes de executar a regra da proporcionalidade, regra de 3, você tem que parar 30 segundos e julgar, interpretar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Certo? Com R$ 36 é possível comprar 800 gramas de certo tipo de carne. Qual é o preço de 1 quilo dessa carne? Então, assim, ó, R$ 36 eu consigo comprar 800 gramas, ou está para 800 gramas, assim como, que vem entre o sinal de igual, X está para 1000, que é 1 quilo, certo? Quanto custa? X
está para 1.000. Então, notem, grama para grama, dinheiro para dinheiro, lá em cima. Aí, você pensa assim, sempre, gente, se acostuma a fazer isso. Vocês vão sofrer muito menos na vida escolar de vocês, fazendo regra de 3 direitinho, pegando a prática de como fazer corretamente. Olha aqui, ó, pega os dois que você tem, ó. De 800 para 1.000 aumentou? Sim, aumentou. 36 para o X vai aumentar ou vai diminuir? Então notem assim, ó, a situação. Quanto mais carne, maior é o valor. Concorda ou não? Quanto mais carne, certo? De 800 para 1.000, maior será o valor. Então, aumenta um, consequentemente vai aumentar o outro, significa que ela é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, o padrão é o nosso xzinho, que até eu deixei marcado lá, certo? Então, fiz 800 vezes x, 800x, 36 vezes 1.000, 36.000, passo 800 dividindo, R$ 45. Quanto maior é o peso, quanto mais carne, maior é o valor pago. Aqui é o seguinte: para um churrasco da turma da classe foi feita uma previsão de 14 kg de carne para 35 alunos. Como somente 25 confirmaram presença, quantos quilos de carne serão necessários? Então, esse aqui, olha esse aqui, que bacana. Olha, 35 para 25. Diminuiu. De 35 alunos para 25. De 14 quilos de carne, vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Quanto menor o número de alunos, menor é o número, é o peso da carne, menor é a quantidade de carne que você vai precisar. Então, notem aquilo que eu falei para vocês. Diminui também é diretamente proporcional. Tem gente que julga que é assim, se diminuiu é inversamente proporcional. Não. Ó, diminuiu o número de alunos, mas também vai diminuir o número de carne consumida que vocês vão precisar para fazer o churrasco. Então, se diminui é diretamente proporcional. Beleza, diretamente proporcional, o padrão é regra de 3. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 35 vezes x, 14 vezes 25, passo 35 dividindo, eu vou precisar de 10 quilos de carne nessa situação. Certo? Viu? Aqui aumentou também. Aqui diminuiu também. Certo? Então, as duas são diretamente proporcionais. Beleza. Não era isso que eu queria. Queria voltar. Um carro percorre 180 km com 15 litros de gasolina. Nas mesmas condições, quantos litros de gasolina esse carro consumiria para percorrer 210? Beleza. Então, olha aqui, ó. 180 quilômetros, ele percorre com 15 litros, certo? Agora, o X está lá embaixo, olha. 180 quilômetros com 15 litros. Se aumentar a quantidade de quilômetros, vai aumentar a quantidade de litros? Sim. Se eu aumento a quantidade que eu vou percorrer, a quantidade de quilômetros, eu preciso de mais combustível. Então, aumenta a quantidade de quilômetros, aumenta a quantidade de litros de combustível. Aumenta, diretamente proporcional. Então veja, gente, que não é assim, vou deixar fixo o meu X em qualquer. Sempre a minha regra de 3 é assim. Não, você tem que interpretar. Quilômetros, 180 quilômetros para 15 litros. Ele deu 210 quilômetros, ele quer descobrir os litros. O X já está lá embaixo. Tá? Então, aumenta, diretamente proporcional. Aí você já sabe, produto dos meios é igual dos extremos, dá 17,5 litros será necessário. E olha esse aqui, certo? O que eu falei para vocês? A cada 4, 1 será inversamente proporcional. Olha a nossa inversamente proporcional aqui. Olha a nossa regra inversamente aqui, ó, no meio das outras, não está dizendo lá separado, tá vendo? Está no meio de um monte de proporcional, tem uma que é inversamente proporcional.
Ó, uma indústria necessita de 9 máquinas idênticas para fazer determinado serviço em 8 dias. Quantas máquinas iguais às anteriores serão necessárias para fazer o mesmo serviço em 12 dias? Certo? Então, notem aqui, ó, eu preciso de 9 máquinas. Eu até coloquei para a gente interpretar direitinho, tá? 9 máquinas para 8 dias de trabalho, para poder fazer o serviço lá, determinado serviço. Então, o que, que ele quer saber? Quantas máquinas serão necessárias para fazer esse trabalho em 12 dias, certo? Em 12 dias. Então, notem o seguinte: se você. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Uma indústria necessita de 9 máquinas idênticas para fazer determinado serviço em 8 dias. Quantas máquinas iguais às anteriores para fazer o mesmo serviço em 12 dias? Beleza, é isso mesmo. Já dá uma confundida aqui. Então, notem o seguinte: se aumenta o número de dias para realizar o trabalho, eu preciso de mais ou de menos máquinas para fazer o mesmo trabalho. Então, notem aqui, olha, eu preciso de 8 dias com 9 máquinas funcionando para realizar o trabalho. Se eu tiver mais tempo, se eu tiver 12 dias, eu vou precisar de mais máquinas ou de menos? Menos máquinas trabalhando, certo? Então, assim, olha aqui, ó, aumenta a quantidade de dias, diminui a quantidade de máquinas necessárias, viu? Aí é inversamente proporcional. Enquanto um aumenta, o outro diminui. Inversamente proporcional. Olha aqui, qual é o padrão da inversamente proporcional? Lembra que a gente acabou de fazer? O padrão é esse aqui, ó, que eu fiz, ó, o de cima vezes o de baixo, o de cima vezes o de baixo, sinalzinho de vezes, o de cima vezes o de baixo, o de cima vezes o de baixo. O padrão é aqui, ó, dele para ele mesmo, na coluna ele para ele mesmo. Então, é assim que a gente resolve o inversamente proporcional. Então, notem aqui, ó, 12x, 12 vezes x, 12x. 9 vezes 8, 72. Aí depois o procedimento é o mesmo. 12 está multiplicando, passa dividindo. 6 máquinas. Eu preciso de 6 máquinas, porque eu vou ter mais tempo. Eu preciso de menos máquinas para resolver. Beleza? Bom, gente, é isso aí, tá? Vou deixar alguns exercícios aqui no desafio. Vocês vão responder lá no formulário. Tá escrito assim: desafio A, desafio B, C, D e E, tá? Para vocês responderem lá. A orientação de estudo é fazer os exercícios da apostila, deixar preenchido. A gente está voltando, está fazendo. São 3 capítulos do mesmo tema, formam um bloco de estudo: razão, proporção, regra de 3 e problemas de proporcionalidade. Esses 3, o próximo a gente já vai mudar, a gente já vai para geometria, quadriláteros e tal. Então, por isso que eu fiz essa aula, para a gente terminar, amarrar esse bloco, tá? Fazer os do em casa, dos capítulos que nós temos aí no caderno. Por favor, treinem, beleza? E até daqui a pouco. Valeu!